Olá pessoal, hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre os equalizadores. Os equalizadores, a maioria de nós já trabalhou com eles durante nossa vida, seja no som de casa, seja na TV, no ampli de guitarra, no ampli de baixo, não importa. A partir do momento que você foi lá e mexeu no balanço entre as frequências médias, graves e agudas, você equalizou o som. Os equalizadores são divididos em basicamente 4 formatos: os paramétricos, os semiparamétricos, os gráficos e os shelving. Os equalizadores digitais, em forma de plugins, normalmente te deixam escolher a banda ou frequência que você quer modificar. E aí você escolhe o tipo de equalização que você vai aplicar nessa banda, seja paramétrica, semiparamétrica ou shelving. O tipo de EQ shelving altera todas as frequências acima ou abaixo da que você escolhe. Se for um low shelving, todas as frequências abaixo da que você escolheu vão ser alteradas. Se for um high shelving, todas as frequências acima da que você escolheu vão ser alteradas. Essa é uma visão simples, mas além disso você pode escolher também como é feita essa fusão entre a que você escolheu e as antes ou depois da escolhida, como ele faz esse blend de uma para outra. Eu vou te mostrar aqui. Digamos que a gente escolhe 100 Hz, vai dar um boostzinho aqui. Eu vou colocar ele em shelve, tá? Low shelve, como eu falei. Então vocês veem que tudo abaixo dos 100 Hz subiu, mas que também ele alterou o que vem depois dos 100 Hz. Essa é a fusão que eu estou falando, o blend entre a parte que ele alterou e a parte que está fora da área que ele deveria alterar. Isso, obviamente, cada equalizador tem uma forma diferente. Alguns deixam você mexer nessa forma, outros não. E isso aqui, obviamente, vai alterar a sonoridade, o efeito do ganho que eu estou dando aqui na equalização. Então aqui você está vendo um low shelve. E como ele mexe, como ele faz o blend das frequências alteradas para as não alteradas, tá? Se fosse com um high shelve, a mesma coisa. Ok? No equalizador paramétrico, você escolhe a frequência ou a banda que você quer trabalhar, a quantidade de ganho que você vai dar nessa banda e a largura dessa banda, que o pessoal que trabalha já com áudio conhece também como Q, ou Q. Quanto mais alto o valor desse Q, mais estreita é a largura da banda, tá? Só que alguns equalizadores usam nomenclaturas diferentes, como esse do Reaper, onde quanto menor o número, mais estreita, quanto maior o número, mais larga a banda, tá? Mas o normal é quanto maior o número, mais estreita a banda. Então aqui vocês estão vendo também, a gente está dando um boost em 1K aproximadamente, 7 dB. E aqui a gente altera a largura da banda. Então isso que vocês estão vendo aqui, é um equalizador paramétrico, full paramétrico, onde você tem acesso a esses três controles para cada banda, tá? Nos equalizadores semiparamétricos, nesse caso aqui no equalizador do Reaper eu não tenho como fazer isso, mas no semiparamétrico você tem acesso à frequência, ao ganho, mas a largura da banda ela já é pré-definida pelo fabricante, então você não vai ter como estreitar ou alargar essa banda, tá? Existem também os equalizadores onde o Q é variável. Por exemplo, se você quer dar só uma pincelada nos médios, digamos que precisa de um pouquinho mais de médio, ele trabalha com uma banda bastante larga, tá? Alterando bastante as frequências ao redor para dar toda aquela chamada no médio de uma forma geral. Mas a partir do momento que você
faz um corte ou um ganho abrupto, essa banda torna-se mais estreita. Seria mais ou menos isso. Você teria uma banda estreita quando você usa muito ganho e uma banda larga quando você usa pouco ganho. Qual é a utilidade? Como eu te falei, se você só quiser dar uma pincelada, um realce na equalização, ele faz de uma maneira mais musical, afetando bastante as frequências ao redor. Se você quiser cortar uma frequência chata que está incomodando, ele vai fazer isso de uma maneira mais cirúrgica, afetando o mínimo possível as frequências ao redor. Tá? Um dos equalizadores famosos que faz isso é o Harrison. Existem plugins que emulam o Harrison. Então, ele também está disponível no Harrison Mix Bus, que é aquele que eu falei para vocês, aquele aplicativo que eu falei para vocês no outro tutorial, tá? Então, falamos um pouquinho do shelve, do paramétrico, semiparamétrico e semiparamétrico de Q variável. Existe também os equalizadores gráficos. Isso aqui a gente via muito nos sons caseiros, digamos uma versão desse, né? O mais famoso hoje em dia é o API 560, que você encontra em formato de plugin ou hardware, tanto faz. Nesse caso, nos equalizadores gráficos, obviamente as frequências são pré-definidas, o Q, ou seja, a largura dessas frequências são pré-definidas, você só pode mexer no ganho dessas frequências. Muita gente pode pensar que esses equalizadores vão ser piores porque são mais restritos. Às vezes menos é mais, né? Aqui vocês estão vendo alguns tipos de equalizadores, né? Eu já mostrei para vocês o digital padrão do Reaper. Aqui nós temos outro digital um pouco mais versátil. Vou só mostrar para vocês aqui mais ou menos aqui como eu falei. No padrão, a nomenclatura padrão para o Q, ou a largura da banda, é quanto maior o número, mais estreita. No caso ali, o equalizador do Reaper é que foge dessa nomenclatura. Tá? Aqui vocês estão vendo nesse equalizador da DDMF, que é um equalizador bem legal. Eles têm duas formas de, digamos, de paramétrico, né, de full paramétrico. O Anapeak e o Digipeak. Você muda de um para o outro, você não vê basicamente nada, né, na curva da equalização. Mas isso é um dos assuntos, um dos pontos que eu queria tocar, que mesmo equalizadores estando setados na mesma frequência, com o mesmo ganho, teoricamente com o mesmo Q, com o mesmo Q, eles podem, e na maioria das vezes vão soar diferentes. Por quê? Porque cada fabricante vai tratar esse ganho de frequência de uma maneira diferente, que a resposta de fase, como o equalizador trabalha nessas frequências, vai variar de algoritmo para algoritmo, de fabricante para fabricante. E nesse caso aqui, a DDMF, o que ela faz é nos dar as duas opções. Você quer o analógico ou o digital? Então, se fosse para eu chutar, eu não sei exatamente qual é a diferença, mas provavelmente eu diria que o analógico mexe mais com a resposta de fase, deve dar um pouquinho mais de harmônicos, e o digi deve ser mais limpo, mais cirúrgico, seja lá qual o nome que você quer dar. Aqui vocês estão vendo uma emulação do equalizador Nive 1081, que é um equalizador vintage famosíssimo. Nesse caso vocês estão vendo que ele tem duas frequências shelve, low shelve e high shelve, ou seja, mexe nos agudos todos ou nos graves todos, onde você pode transformar essas frequências em semiparamétrico, ou seja, ela vai passar de shelve para semiparamétrico. Se você trabalha no modo semiparamétrico, a frequência que você escolhe, você altera só ela com Q já pré-definido pelo fabricante. Se você tira aqui, ela afeta todas as frequências daqui para cima, também com o blendzinho já definido pelo fabricante. Nas bandas semiparamétricas, você tem a opção de escolher
o ganho, a frequência. As frequências são pré-definidas, você não pode dizer exatamente a que você quer, você tem as que o fabricante te disse. E aqui nós temos duas bandas que são full parametric, porém com Qs pré-definidos. Você tem o Q normal ou high Q, onde a banda fica mais estreita, ele fica mais cirúrgico. Nesse equalizador também da Neve você tem os filtros low pass ou high pass, ou seja, passa alta ou passa baixa, que às vezes para o pessoal que está começando vai embaralhar um pouquinho a cabeça, mas os filtros low pass corta os agudos, ou seja, só os low pass, só o que está grave que passa. Seria esse aqui. E o filtro high pass é o contrário. Ele só passa os agudos, ele corta os graves, que é esse daqui. Para você visualizar o que um filtro high pass e um filtro low pass fazem, vamos colocar aqui um low pass. Tá? E um high pass. Mesma coisa com o high pass e o low pass filter. Vários fabricantes podem te dar um Q já pré-definido e outros vão deixar você mexer no Q, tá? Aqui no equalizador também famoso, que é o da SSL, está no channel strip da SSL. Mesma coisa, você tem dois paramétricos, nesse caso full paramétricos, onde você pode escolher a banda, a frequência e o ganho, e dois shelves também que você pode transformar em bell, mesma coisa que faz o NIV 1081 aqui, certo? E como se trata de um channel strip da SSL, você também tem um filtro, um low pass filter e um high pass filter. Com o Q já fixo, você não tem como mexer, tá? Pré-definido. Como eu falei, muitas vezes os equalizadores diferentes vão dar resultados diferentes. Vale de cada um de nós testar vários, descobrir qual soa melhor aonde e utilizar como quiser. Não tem regra, tá? Não tem aquela regra de que o equalizador SSL vai soar bem só nas guitarras, é um equalizador para guitarras, ou que o equalizador Neve é um equalizador para bateria. Não existe isso. Cada um vai ter um som diferente, em fontes diferentes, cada um usa como quiser. Uma pergunta que muita gente faz é: tem diferença puxar o grave ou cortar agudo? Por exemplo, vamos ouvir aqui um bumbo. O que eu falo normalmente para o pessoal é: teste, tire suas próprias conclusões, tá? Então vamos fazer esse teste aqui juntos. Eu vou usar um equalizador digital, padrão, que vem incluído no Reaper, e vamos ver o que acontece.
Isso aqui é um teste descarado, né? Eu estou tirando aproximadamente 8 dB de agudo e colocando aproximadamente 8 dB de ganho no volume final do bumbo. Ou eu vou dar aproximadamente 8 dB de ganho no grave do bumbo. Vamos ver se soa a mesma coisa, né? Como vocês viram, soa totalmente diferente, não tem regra, cada um usa o equalizador como quiser. Tem gente que vai preferir o grave mais enxuto, quando você corta o agudo e sobe o ganho. Tem gente que vai preferir o grave mais solto, com o ganho normal e o grave adicionado pelo equalizador. Tem equalizadores que vão soar melhor dando ganho, tem equalizadores que vão soar melhor cortando frequências. Não tem regra, tá? Cada um faz como quiser. É isso aí. Testem os plugins, baixem suas versões demo. Testaram, acharam um plugin legal que vocês curtiram, comprem e partam para fazer seus próprios timbres, tirar seu próprio som. Ok? Então é isso, eu vou ficando por aqui. O próximo tutorial vai ser sobre compressão. E é isso aí, vamos em frente. Qualquer dúvida, qualquer comentário, podem postar aí embaixo nos comentários do YouTube. Grande abraço, até a próxima.